Fala pessoal, tem alguém aí do outro lado? Se tem alguém, dá um alô. Estão me ouvindo bem? Dá um sinal de vida, dá uma resposta aí. Tem algumas pessoas que já estão entrando: Thaís, Thiago, Matheus. Oi Thaís, boa noite, obrigado por não me deixar falando sozinho aqui. Agora são, aqui em Cuiabá, 19 horas. Fala Thiago, boa noite, beleza? Então, esperar aí uns 5 minutinhos para caso mais alguém queira, né, alguém que esteja atrasado, alguma coisa do tipo. Pessoal que tá aí, só para a gente já se situar, para a gente já ir se ambientando, se vocês puderem me dizer aí da onde vocês estão falando, de qual cidade, se vocês são estudantes, já engenheiros, engenheiras, se são da área florestal, né, até para a gente ir trocando a ideia aqui enquanto o pessoal vai entrando. Também, como o tema da live, né, que eu coloquei hoje, os principais métodos de amostragem. Caso alguém já tenha alguma dúvida aí, aproveita enquanto tem pouca gente. É mais fácil de eu responder. Deixa eu só ajeitar aqui o celular. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor posicionado. Espera aí. Thaís é de Foz do Iguaçu, caindo água, um baita toró. Legal, eu tive aí tem o que? Um pouco mais de um ano, Thaís. Estive em Foz do Iguaçu com a família, muito bom lugar, lindo, maravilhoso. Quem não conhece Foz do Iguaçu, recomendo conhecer, vale muito a pena. Quem mais? Roberto entrou agora. Esperar mais um pouquinho aí, né? Como até comentei em alguns posts anteriores, né, que esse perfil que eu criei aqui no Instagram foi mais para poder focar, né, aí sobre os assuntos aí que eu tenho publicado, sobre mais específicos, né, sobre inventários florestais, né, fazer as postagens, tirar dúvida da galera, né, para o pessoal poder estar mais inteirado desse assunto, né, que é um assunto aí que eu acredito que eu domino bem, então estou disposto a compartilhar isso com vocês. Enfim, tá, gente? Então estamos esperando mais um tempinho aí para poder começar aqui a explicação para vocês, com base na minha experiência, na minha formação, em tudo que eu já vivi até aqui, tá ok? E aí, conforme for, enquanto eu tô falando aqui, se alguém tiver alguma dúvida e tal, pode perguntar. Esse barulho que vocês, não sei se vocês ouviram, o barulho de porta batendo, é porque meus filhos estão, minha esposa está cuidando, mas eles estão querendo invadir aqui a live. Mas já deixei organizado aqui para eu poder conduzir bem. Mais alguém de algum outro lugar? A Thaís é de Foz do Iguaçu. O pessoal que está aí mais na sala, tem mais alguém de algum outro lugar para a gente saber? Se puder dar um alô aí. Se já tem alguma dúvida aí sobre inventários florestais ou sobre principais tipos de amostragem, né? Thaís pediu para eu me apresentar. Realmente, Thaís, bem lembrado, né? Eu tô sendo muito insensível aqui. Bom, para quem não me conhece, já que a Thaís pediu aí, gente, né, eu vou me apresentar aqui. Sou Joilson, sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Formei em 2006, né, em agosto de 2006, não minto, formei em junho de 2006. Então, em junho desse ano já vai fazer 15 anos que eu tenho de engenheiro florestal, de formado, de atuante no mercado. Sou aqui do Mato Grosso e desde que eu me formei eu trabalho principalmente com inventários florestais,
e também com a questão aqui de licenciamento ambiental, né? Eu trabalho principalmente aqui para empresas que plantam teca e plantam também eucalipto, né? E também já tenho algumas experiências aí com a questão de licenciamento em geral em florestas nativas, em áreas nativas, tá? Então, sendo assim, eu já tenho aí um bom know-how, uma boa experiência na questão de inventários florestais. Por isso que eu decidi, desde o ano passado, decidi fazer várias publicações de conteúdo no Instagram, no meu canal no YouTube, e poder compartilhar isso com vocês, tá? Eu formei em 2006 e aí desde então eu fiz uma especialização em gestão ambiental, e aí depois dessa especialização eu fiz também um mestrado, né? O meu mestrado é em silvicultura e manejo de florestas plantadas, tá? Então, assim, eu já tenho aí um relativo conhecimento, né? Uma boa rede de contatos para poder compartilhar isso com vocês, tá? Inclusive, né, eu decidi fazer essa live aqui para ver se alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Hoje, só para vocês saberem, hoje, amanhã e quarta-feira eu pretendo aqui fazer uma aula ao vivo, né? Hoje essa aula é sobre os principais métodos de amostragem. Amanhã, só para já adiantar para vocês, eu vou falar aqui sobre aquelas que eu acredito que são as principais variáveis a serem levantadas no inventário florestal, tá? Então, se você também tem alguma dúvida, se já tem interesse aí nesse tema, então já se programa para amanhã nesse mesmo horário, tá? Na quarta-feira, eu ainda não terminei de definir qual que é o tema da live de quarta-feira, mas eu quero também trazer uma aula com bastante conteúdo, bastante proveitosa aqui para vocês, tá? E na quinta-feira, para quem ainda não está sabendo, né? Eu espero que todos aí que estejam assistindo já saibam, mas quinta-feira eu vou fazer o primeiro webinário sobre inventários florestais, tá? Nesse webinário eu vou contar aí um pouco da minha história, eu vou dar uma aula aqui onde eu vou disponibilizar para vocês planilhas de inventários florestais em Excel, prontas já para lançamento de dados, geração de relatórios, tá? Essas planilhas vão estar, como eu disse, em Excel, e são planilhas para você já prontas para você utilizar no seu inventário florestal, tá bom? Só tem um detalhe que eu não sei se todo mundo já está sabendo. Boa noite, Diego, beleza? Mas para esse webinário de quinta-feira é muito importante que você faça a sua inscrição pelo link que eu coloquei na descrição da bio aqui do perfil do Instagram, tá? Porque esse webinário, essa aula que eu vou dar na quinta-feira, ela não vai ser aqui aberta pelo Instagram nem pelo YouTube, tá? Quando você fizer a sua inscrição, você vai colocar lá um e-mail, né, de cadastro, e nesse e-mail você vai receber um link para você acessar a página do webinário, tá bom, gente? Então, quem não fez ainda a inscrição no webinário de quinta-feira, já se programa, faz lá a sua inscrição. E também nesse webinário, ao final do webinário, eu vou abrir a oportunidade para quem quiser ser meu aluno, tá? Porque eu tenho feito essas aulas ao vivo, muita coisa acaba sendo superficial, mas eu tô estendendo essa oportunidade que eu vou dar na quinta-feira para quem quiser ser meu aluno, tá? Vai ter essa oportunidade, tá, ok? E aí na quinta-feira eu vou explicar todos os detalhes para a gente poder acompanhar e aprender mais de perto aí sobre os inventários florestais, tá bom, gente? Bom, então já deu quase 10 minutos, tá? Então, assim, de maneira bem simples aqui, eu fiz como que uma colinha aqui do lado para eu explicar para vocês quais são os principais métodos de inventários, de amostragem, desculpa. Quais são os principais métodos de amostragem em inventários florestais, tá? E primeiramente, assim, por que é importante a gente ter bem entendido isso, tá? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o inventário florestal, ele é como que um diagnóstico, né? Imagina que você tem uma população de indivíduos, né? Imagina uma cidade que tenha lá 100 mil habitantes, né? Se você quiser
ter um panorama das pessoas daquela cidade, você dificilmente você vai conseguir chegar em cada uma dessas 100 mil pessoas e fazer, digamos, uma entrevista com elas. Você vai fazer como que uma amostragem, para aí, com base nessa amostragem, você vai ter um parâmetro do todo, né? O inventário florestal, ele pode-se dizer que ele segue essa mesma lógica, né? O inventário florestal, de maneira resumida, ele é um diagnóstico daquele povoamento, daquela população florestal, seja ela floresta nativa, seja ela floresta plantada. Então, quando você faz um inventário florestal, aquilo é como que um diagnóstico. E para fazer esse diagnóstico dessa população, você vai fazer amostras, tá? Então, por exemplo, se tem uma área lá de floresta que tenha 1000 hectares, né, e você quer ter uma noção de como que está, quanto de volume de madeira tem naquela população de 1000 hectares, né? Então, você dentro daquela população de área de floresta, dos 1000 hectares, você vai definir ali amostras. Dentro dessas unidades amostrais, você vai fazer ali o levantamento, tá? E aí nessas unidades amostrais que você definir, com base nos resultados dessas unidades amostrais, você vai ter um parâmetro, um vislumbre da população total, tá? De maneira resumida, o processo de amostragem é isso, de você alocar unidades amostrais, que com base nessas unidades amostrais, você vai ter a informação do todo, tá bom? Então, primeiramente vamos, né, definir aqui o que é a unidade amostral, tá? Eu até anotei aqui, mas aí eu vou explicar tudinho, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí sem problema nenhum, tá ok? A definição de unidade amostral são unidades básicas em que serão realizadas as avaliações qualitativas e quantitativas. Elas podem ser de área fixa ou variável, podem ser dadas por parcelas ou a própria árvore. Ou seja, primeiramente você define o que é, para o seu caso, a unidade amostral, né? Por exemplo, aqui no meu caso, na maioria dos inventários que eu faço, as unidades amostrais são parcelas de medição de área fixa. E aí essas parcelas de medição de área fixa, que são as minhas unidades amostrais, eu aloco ela em vários pontos do povoamento florestal, tá? De forma que elas vão contemplar ali a área total, vai ser representativa do todo. E aí, com base nos resultados dessas unidades amostrais, que depois eu faço o cálculo da média, da variância, né? Para cada uma dessas unidades amostrais eu vou ter a informação de circunferência, altura, volume, tá? Tudo isso com base nessas várias unidades amostrais, tá bom? Ficou entendido até aqui? Alguma dúvida aí sobre o que é a unidade amostral? Dá um joinha, alguma coisa aí, um sim, alguma coisa, só para eu saber se está todo mundo compreendendo bem até aqui, porque está ao vivo, né? Não dá para falar para vocês, volta o vídeo, né? Então, só se vocês tiverem entendido alguma coisa, só dá um ok, alguma coisa assim, sobre essa primeira definição que eu coloquei aí, sobre unidade amostral. Tá bom? Primeiramente isso, né? A unidade amostral no seu inventário, né? Se você quiser definir a unidade amostral como uma única árvore, é possível, sem problema nenhum, tá? Ou se você quiser definir como as áreas de área, parcelas de área fixa, também não tem problema, né? Então, assim, primeiramente, deixando bem definido aqui o que é a unidade amostral, beleza, tá? Escreveram aí tudo tranquilo, joinha, beleza, então tá. Então, definido isso, o que é essa questão da unidade amostral, então primeiro eu vou colocar aqui o primeiro tipo de amostragem, o primeiro método de amostragem, que é o mais simples, que são a amostragem casual simples, ou também chamada de amostragem aleatória, tá? Então, voltando aqui no exemplo que eu dei, de uma área de floresta de 1000 hectares, né? Suponhamos que você tenha lá o mapa dessa população toda, tá? Desse plantio onde você quer fazer esse levantamento, esse inventário. O que é uma amostragem simples, ou também chamada de amostragem aleatória? É um método de amostragem em que
todas as unidades amostrais, elas vão ter, estatisticamente, elas vão ter a mesma probabilidade de serem escolhidas, tá? Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem. Então, é como se você está com o mapa na sua frente, o mapa do plantio ou da floresta na sua frente, aí você fecha o olho e bota o dedo em algum lugar daquele mapa. Você fez isso de forma aleatória. Você, para definir aonde que é o local daquela amostra, você não usou nenhum critério, você simplesmente alocou ela de forma aleatória, tá? Então isso é uma unidade, é uma amostragem casual simples ou aleatória, porque ela não segue nenhum critério especial ou específico, entendeu? Dessa forma, todas as unidades amostrais, elas têm a mesma probabilidade de serem escolhidas, tá? Se eu definir que uma unidade amostral, no meu caso, é uma área fixa de 500 metros quadrados, dessa forma eu posso escolher qualquer local e alocar ali uma área fixa de 500 metros quadrados. Se eu definir que uma unidade amostral é uma árvore individual, então essa árvore individual, qualquer árvore ali pode vir a ser uma unidade amostral do meu inventário, tá bom? Então, primeiramente, essa é o primeiro método de amostragem, tá? Amostragem casual simples ou aleatória, tá? A vantagem desse método, porque digamos assim, ele é mais simples de ser planejado, né? Ele não vai seguir um critério específico, você não precisa preparar um mapeamento prévio para você definir qual que vai ser o critério, porque as amostras vão ser escolhidas ali de forma aleatória, tá? A desvantagem desse método, tá, de amostragem casual simples ou aleatória, é porque dependendo da condição do plantio ou da floresta, às vezes podem acontecer variações de tal forma que, como você vai nesse caso, né, como você está colocando as amostras de forma aleatória, pode ser que elas fiquem mais concentradas em um determinado local do plantio ou do povoamento. Se porventura aquele local tiver uma alta variação de uma determinada variável, então é como se o seu inventário no final ele ficasse como que tendencioso, tá? Como você alocou as parcelas de forma aleatória, então o fato dela não seguir nenhum método, nenhum parâmetro, então pode ser que de alguma forma as variações, a heterogeneidade do local vai influenciar aí nessa questão, tá bom? Então assim, se você sabe que no local do plantio ou no povoamento florestal tem pouca variação, então não tem problema você utilizar esse método de amostragem casual simples, tá bom? Mas se de alguma forma você acha que tem muita variação aqui, está muito heterogêneo em determinado local, então toma cuidado que uma amostragem casual simples, a alta quantidade de parcelas naquele local, ou até mesmo a baixa quantidade de parcelas naquele local onde é mais heterogêneo, isso possa influenciar diretamente aí nos resultados do seu inventário, tá bom? Então é como se aquele diagnóstico ele ficasse tendencioso para mais ou para menos, tá bom? Isso nesse primeiro método aí de amostragem casual simples, tá bom? Que eu vou beber uma água aqui. Então, eu vou explicar, eu mostrei a amostragem casual, já expliquei, né? Amostragem casual simples. Eu vou explicar também agora o que é a amostragem casual estratificada, tá bom? A estratificada pode-se dizer que é uma melhoria, uma melhora desse tipo de amostragem primeira que eu falei. Enquanto a amostragem casual simples ela não segue nenhum parâmetro de alocação de unidades amostrais, a amostragem casual estratificada, como o próprio nome diz, ela vai subdividir o plantio ou povoamento florestal em estratos, tá bom? Então, voltando, né, lá no exemplo que eu dei novamente de uma área de um povoamento florestal, de uma área de floresta que tenha 1000 hectares. Se você tem o conhecimento de que em determinado local daquele povoamento, daquele maciço florestal,
ali existe uma determinada variação, pode ser que ali tenha uma maior quantidade de árvores, pode ser que naquele local específico onde você vai fazer o inventário, pode ser que ali tenha árvores mais velhas, mais grossas, enfim, alguma variável que vai influenciar diretamente nos resultados do inventário. Você pode então estratificar o seu inventário formando subdivisões, né? Então, se tem lá a área total de 1.000 hectares, então você pode subdividir. Essa área aqui vai ser um extrato, essa área aqui de baixo vai ser outro extrato. E aí, em cada uma dessas duas áreas, você vai colocar aleatoriamente as amostras aqui e aleatoriamente as amostras aqui. Então, você vai ter como que o extrato A e o extrato B, ou o extrato 1, o extrato 2, né? Dessa forma, você está estratificando o seu inventário, tá bom? Para compensar essas variações que porventura possam acontecer aí no povoamento, no plantio florestal, tá bom? Então, a diferença principal do primeiro método, né, que é a amostragem casual simples, para esse estratificado, é que enquanto o primeiro ele leva em conta uma alocação aleatória das parcelas, no segundo, você vai primeiro subdividir o povoamento florestal, o maciço florestal, e aí dentro dessas subdivisões, você vai fazer aí essa alocação das parcelas de forma aleatória dentro de cada um desses estratos, tá bom? Qual que é a vantagem do método de amostragem casual estratificada, tá? A vantagem dele, da amostragem estratificada, é que ela justamente consegue compensar essas variações de heterogeneidade que possam acontecer dentro do seu plantio, do povoamento florestal, tá bom? Então, assim, ela tem uma desvantagem, né, de que eu até anotei aqui, né? Porque, assim, é necessário, então, nesse caso, um conhecimento prévio das condições ali do local, né? Para você poder estratificar, saber que esse local aqui vai ser diferente desse local e eu vou subdividir esses estratos. Para isso é necessário um conhecimento prévio, seja através de um inventário piloto, seja através de um mapeamento mais apurado, tá? Mas assim, eu vejo com bons olhos uma amostragem estratificada, justamente porque ela consegue compensar essas variações, você consegue dar mais precisão para os dados no final do relatório, tá bom? Você só precisa, claro, ter um conhecimento prévio ali para você saber certinho onde que você vai estratificar. Mas uma vez que você tem esse conhecimento, isso ajuda muito na hora de você alocar as parcelas dentro de cada extrato, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, pode ir perguntando, tá, gente? Eu até pensei agora aqui, né, o pessoal que ficar comigo aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever, ou até mesmo se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui na live, compartilhar a tela aqui comigo, também pode chamar aí que vamos aproveitar que tem pouca gente, então fica até mais fácil, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, tendo pouca gente aqui na live, fica mais fácil da gente trocar uma ideia junto, tá bom? Mas então vamos lá. Continuando, né? Eu primeiro falei sobre amostragem simples, depois eu falei sobre amostragem estratificada, agora eu vou falar sobre um terceiro tipo de método de amostragem, que é a amostragem sistemática, tá bom? O que é a amostragem sistemática? Enquanto os dois primeiros, tanto a simples quanto a estratificada, elas alocam as parcelas de forma aleatória, tá? A amostragem sistemática, ela vai seguir um parâmetro pré-estabelecido, ou seja, ela vai sistematizar a alocação das unidades amostrais dentro do seu povoamento florestal. O que isso quer dizer? Vocês lembram que eu dei o exemplo ali na amostragem simples, é como se você fechasse o olho e determina ali o local da unidade amostral naquele lugar onde você marcar de forma aleatória. Já a amostragem sistemática, não. Ela não é feita assim, vai ser em qualquer lugar. Não, você primeiro vai sistematizar qual que é o local onde você vai colocar a sua amostra, tá bom? Tem alguém aqui pedindo para participar?
Vamos lá, vamos ver se tem alguém que tem alguma dúvida. O engenheiro Valdomiro quer entrar, acho que quer tirar alguma dúvida, então vamos ver qual que é a dúvida que o nosso amigo tem. Opa! Opa, boa noite. E aí, Valdomiro, né? Boa noite, beleza? Boa noite, irmão, tudo bem? Beleza, boa noite. Acho que eu apertei aqui sem querer, velho. Mas eu tô Ah, tu apertou sem querer. vou dar um incentivo aí no. Mas já aproveita e fala aí da onde que você é, o que que você faz, só se apresenta aí que a gente volta lá pra live, sem problema. Sou engenheiro florestal, eu tô aqui na Bahia, na cidade de Itaberaba. Daí eu achei que eu vi aparecer um negócio pedir pra entrar e daí eu apertei, não saí, mas eu tô fazendo aí, tô acompanhando, velho. Bom rever esses temas, né, que a gente às vezes estuda na universidade, daí depois de um tempo trabalhando em outra área, consegue utilizar. E é bom rever esses conhecimentos básicos de inventário, né, da matemática, bem legal mesmo. E muito obrigado aí por divulgar esse conhecimento, né? Agradecer por estar, né, apresentando esse conhecimento a muitos colegas, muitas áreas da sociedade, né? Porque a internet, então, qualquer pessoa que tem interesse nessa área, ela pode participar, né? Se já tiver alguma base, um conhecimento que consegue entender e participar. Beleza? Sim, verdade. Tanto conhecimentos básicos quanto mais avançados, né? A gente procura ajudar sempre, mais tranquilo. Beleza, prazer em conhecê-lo. Na próxima, quem sabe você já entra aí com uma dúvida para tirar de verdade. Sem problema nenhum. Vai desculpando aí, velho. Atrapalhei a live, né, velho? Vai desculpando aí. Não, tranquilo, relaxa, relaxa. Beleza. Mas qualquer dúvida, eu entro aí de novo na live. Valeu? Beleza, beleza. Obrigado e desculpa. Não, tranquilo. Como é que faz para voltar aqui agora? Deixa eu ver. Tá aí. Aí, voltei. Só eu aqui agora. Tem mais alguém que queira entrar? Bom, se tiver mais alguém aí que quer entrar para tirar alguma dúvida, seja compartilhando a tela, seja escrevendo aí embaixo, também fica à vontade, tá, gente? Então, como eu estava dizendo, eu estava falando aqui sobre a amostragem sistemática, né? Enquanto as duas primeiras, elas colocam alocam as parcelas de forma aleatória no povoamento florestal, na amostragem sistemática, você vai primeiramente sistematizar, definir qual que vai ser o critério para você alocar as parcelas ali, as unidades amostrais dentro do seu inventário. Por exemplo, né, a gente sabe que, vamos supor, num plantio florestal, as bordas, a bordadura influencia muito, né, na questão do desenvolvimento das árvores. A gente sabe que as árvores de bordadura são mais desenvolvidas, como elas têm menos competição, recebem mais luz, elas têm um desenvolvimento diferenciado. Então, é uma forma de sistematizar você alocar as parcelas fora da bordadura. Isso é uma forma de sistematizar a alocação das parcelas do seu inventário, tá bom? Se você ainda assim quiser continuar, por exemplo, com esse critério de sistematização como é que eu posso dizer? Pela alocação espacial, né? Muitas vezes a pessoa, ela olha, visualmente, ela olha qual que é a área do plantio, do talhão, do povoamento florestal, e aí dentro daquela área o profissional, ele procura colocar a parcela dentro ali como que de uma área útil que vai ser utilizada para representar o todo, né? Por exemplo, se se o povoamento tem lá 1.000 hectares, você quer colocar, vamos supor, 50 parcelas, 50 unidades amostrais. Então, dentro desses 1.000 hectares, você vai olhar visualmente ali quais são os melhores locais para se definir a alocação das parcelas, para ter uma boa
um espaçamento ali, uma boa alocação espacial das parcelas, ou seja, tudo isso é uma forma de sistematizar, tá bom? Se, por exemplo, se você quer colocar as parcelas próximo a algum curso d'água, para saber qual que é a influência daquele curso d'água no seu povoamento, isso também é uma forma de sistematizar, tá bom, gente? Então, uma vez que você entende o que é essa sistematização no seu inventário florestal, partindo disso você pode então adotar critérios, tá? Para você definir quais são os critérios de sistematização e alocação das parcelas das unidades amostrais do seu inventário, tá bom? Então, recapitulando, né? Enquanto os dois primeiros, a amostragem casual simples e a estratificada, você vai colocar as parcelas ali dentro de forma aleatória, no método sistemático, ele, diferente dos primeiros, você vai alocar as parcelas com base em algum parâmetro prévio de sistematização, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode ir escrevendo aí, sem problema nenhum, tá bom? As vantagens, vou falar aqui rapidinho, as vantagens e desvantagens desse método sistemático, tá bom? Quando você sistematiza, isso tem a vantagem de você economizar tempo e esforços, tá? Porque muitas vezes quando você aloca as parcelas de forma aleatória, às vezes a parcela é colocada ali, você coloca aquela parcela como que num local que é de difícil acesso, ou isso vai gerar algum impedimento na hora de chegar até aquela parcela. Já quando você sistematiza, não. Você pode também sistematizar, por exemplo, as parcelas de acordo com uma facilidade de locomoção logística, tá? Isso também é uma forma de sistematizar, tá bom? Então, assim, a desvantagem de se você sistematizar as parcelas é que, por exemplo, isso existe aí, então, uma possibilidade delas estarem em algum local que não vai representar alguma variação de heterogeneidade do seu povoamento, tá bom? Se você sistematizar a alocação das parcelas simplesmente por uma facilidade logística, por exemplo, é como se você estivesse dizendo assim, não, eu não vou colocar uma parcela de medição de inventário nesse ponto aqui, porque aqui é muito difícil de chegar. Só que pode ser que ali naquele ponto haja alguma variação espacial ou de desenvolvimento do povoamento, e aí se você tivesse uma parcela naquele local, você teria uma informação muito importante, muito relevante, tá? Então fiquem atentos quando você for sistematizar a alocação das parcelas no seu inventário, né, quando você for utilizar esse método de amostragem, porque às vezes pode ser que você esteja desconsiderando pontos e locais muito importantes para serem levantados e mensurados, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Isso vai a critério aí do profissional, tá bom? Mas, de maneira geral, é uma boa forma de você planejar a alocação das parcelas, tá bom? E por último aqui, eu vou explicar para vocês um método de amostragem, que na verdade não é nem por amostragem, tá? Que é o censo, né? Também chamado de inventário 100%, tá bom? Como o próprio nome diz, o que é esse método de amostragem, tá? Ele é um método em que, naquele local ali onde você vai fazer o inventário, você vai fazer o levantamento de todas as árvores, de todos os indivíduos daquele local, daquele povoamento, daquela floresta. Tá bom? Por isso que ele tem esse nome de censo, é um censo que você vai fazer, ou inventário 100%, né? Inventário de 100% das árvores, de tudo ali. Nesse método, né, o censo ou inventário 100%, ele tem, qual que é a vantagem dele? É que ele vai gerar uma informação bem mais precisa e mais apurada, tá? Pelo simples fato de que não é uma amostra, não são com base em unidades amostrais, e aí você vai depois calcular uma média que vai servir para o povoamento todo. No caso do censo ou inventário 100%, você vai levantar todas as árvores, você vai saber exatamente quantas árvores tem naquele local. Você vai saber, se for uma floresta nativa, você vai saber exatamente quais são as árvores,
você vai ter uma informação precisa de quantas árvores por classe de diâmetro, enfim, tá? No censo, você vai ter a informação total, 100%, a informação plena de tudo que tem ali naquele povoamento florestal, tá? A desvantagem é que, obviamente, é muito mais oneroso, leva muito mais tempo, é muito mais caro, né? Então, assim, o censo é recomendado, por exemplo, para locais pequenos, né? Esses dias, por exemplo, como, né, eu sou engenheiro florestal, então, de vez em quando, algumas pessoas vêm até mim dizendo assim, eu queria que você visse para mim como é que eu faço. Um fulano, um conhecido meu, tem uma área pequena de tantos hectares, tipo 2 hectares de árvores lá, ele quer saber quanto que tem. Nesse caso, pode até ser aplicado o censo, porque é uma área pequena, portanto, levantar todas as árvores ali não vai dar tanto trabalho assim. Já agora, se forem áreas maiores, aí dificilmente a pessoa vai conseguir fazer um censo, né? Vai levar muito tempo, vai demandar muitos esforços. E se, por outro lado, se ela utilizar algum levantamento por amostragem, aquilo vai dar também um resultado satisfatório. É claro que num processo de amostragem, existem lá os erros amostrais, mas eles digamos, são pequenos, são relativamente pequenos e acaba compensando para um povoamento florestal grande, acaba compensando fazer um levantamento por amostragem, sim, em comparação com o censo. Tá bom, gente? Então, de maneira geral, o censo, ou inventário 100%, ele tem essas vantagens, né? A vantagem é que ele não possui um erro amostral, né? Já que ele é um levantamento 100%. E a desvantagem dele é que ele é mais caro, é mais oneroso, então dá muito mais trabalho. Tá bom, gente? Então, assim, com base na minha experiência, acho que esses são os principais métodos de amostragem, tá, que eu tinha que explicar aqui para vocês, tá? Então, vou recapitular aqui. Primeiro, eu falei sobre a definição de unidade amostral, tá? A unidade amostral é aquilo que você define como o que vai ser uma amostra. Com base nessas amostras, você vai utilizar várias amostras e fazer o seu inventário com base nessas unidades amostrais. Então, primeiro, definido o que é a unidade amostral, né? Eu coloquei aqui o primeiro método de amostragem por a amostragem casual simples ou aleatória, onde você vai alocar as parcelas, as unidades amostrais todas de forma aleatória no seu plantio ou povoamento florestal. O segundo método de amostragem é a amostragem estratificada, onde você vai subdividir o seu povoamento florestal em estratos, aí dentro de cada um desses estratos você vai alocar as parcelas ali dentro, de forma aleatória. Se tem um extrato aqui, dentro de cada um desses extratos, você vai colocar ali dentro, de forma aleatória, as unidades amostrais. O terceiro método que eu expliquei aqui é a amostragem sistemática, tá? Onde ela define ali as parcelas, a alocação das unidades amostrais, não de forma aleatória, mas você primeiro vai definir qual que é o critério que eu vou usar para alocar as parcelas dentro do meu inventário do povoamento. Se é por localização geográfica, se é por facilidade logística, se é por proximidade ali com alguma topografia, alguma coisa do tipo, enfim, você vai definir qual que é o critério de sistematização. E aí, com base nesse critério, você vai alocar as suas unidades amostrais. E, por último, o censo, ou inventário 100%, que é você fazer o levantamento de todos os indivíduos, né? Não é mais por amostragem, mas você vai fazer o levantamento de todos os indivíduos ali daquele povoamento florestal. Tá bom, gente? Esses são os principais métodos, né? De repente, existem outros, mas com base aqui na minha experiência e tal, no meu know-how, acho que esses são os mais usados, são os principais que são utilizados, tá? Estou falando aqui se alguém tiver alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, alguma coisa, pode escrever aí, tá bom? Quando eu tinha postado nos stories, né, acho que de ontem para hoje eu postei nos stories, né, que eu daria essa live, aí o rapaz lá escreveu uma dúvida que eu até esqueci de colocar nos stories, mas eu lembrei aqui.
vou falar, ele fez uma pergunta sobre qual que é a forma mais fácil ou os métodos mais fáceis de se medir a altura, tá? Então, eu vou dar uma explicação aqui. Na questão assim, de medir a altura, o que você tem que ter em mente é que a medição de altura, de maneira geral, ela é feita com base num triângulo retângulo, né? Em que é levado em consideração a distância do operador até a árvore, aí também o ângulo de inclinação formado entre a visão do operador e a altura total da árvore, tá? De maneira geral, os métodos de se medir a altura da árvore levam em consideração esse triângulo retângulo, tá bom? Então, assim, existe, por exemplo, o clinômetro, que é um aparelho que mede os ângulos, e aí depois você tem que calcular a altura. Existe o hipsômetro, que é um aparelho que mede já direto a altura, com base nessas informações. Eu, aqui da minha parte, eu já estou bastante habituado com o hipsômetro. Eu uso aquele hipsômetro Hageloff, um que é digital, né? Você regula ele a distância sua até a árvore e ele já dá direto a altura, tá bom? Mas, por exemplo, eu sei que já tem até aplicativos de celular que fazem isso, tá? No meu canal no YouTube, eu fiz lá um vídeo, vocês dão uma procurada lá no YouTube. Meu YouTube, para quem não sabe, é Tico da Floresta, procurem lá. E lá eu fiz um vídeo falando, eu fiz uma comparação entre vários aplicativos de celular, que os nossos celulares hoje em dia eles já têm como que essa função de medir inclinações. Então, com base nisso, já tem aplicativo de medir altura, tá bom? Então, assim, tem vários métodos, né? Aqui, por questão de facilidade, que eu já estou habituado, eu uso o hipsômetro, tá bom, gente? Então, ninguém perguntou nada até agora aí, eu acho que não tem nenhuma dúvida, tá bom? Mas manda um joinha aí, manda um tranquilo, alguma coisa do tipo, só para eu saber se tá tudo certo, ou se tem alguma dúvida, manda aí, tá bom? Só para eu saber se ficou, ou se alguém tem alguma sugestão, enfim. Só mandem o que vocês puderem mandar de informação, só para eu me situar aqui se ficou tudo bem entendido. O nosso amigo o engenheiro Valdomiro, que entrou na live por engano, já mandou um joinha, quer dizer que tá tudo ok. Aí de Foz do Iguaçu mandou palminha, obrigado. Tiago mandou um joinha. Grande Roberto, beleza, Tiago? Fala, meu parceiro, beleza? Ó, o Diego falou, Joilson, costumo usar o Vertex. Diego, se você quiser até, dá para você até entrar aqui na live para você explicar, não só para mim, mas também para quem está assistindo a gente, como que ele funciona certinho, se ele é bem eficaz para você. Pode ser? Se quiser entrar na live aí, eu aguardo, você já troca uma ideia aqui com a gente, pode ser? Só dá um alô aí se você está disponível ou não, se você quiser ou não, você entra aqui comigo rapidinho. Se alguém tiver mais alguma dúvida, já escreve aí. Só vou esperar o Diego escreveu ali. Usamos ele no inventário do componente florestal na Embrapa Agrosilvo Pastoril. Bacana, bacana. Tá, estou pelo notebook, kkk. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, gente, então eu acho que basicamente o que eu tinha, os principais métodos que eu tinha para explicar para vocês hoje era isso, tá bom? A gente entrou por fim aqui num tema aqui de medir altura, né? Que até não estava previsto, mas o bom do ao vivo é que é isso, né? A gente tem que se virar aqui para explicar para vocês. Ó, o engenheiro Valdomiro falou, eu já usei todos esses. Bacana, bacana. De todos que eu já usei aqui, até por como eu já estava mais acostumado, né, com questão de medir altura com hipsômetro, acaba que eu me acostumei com ele, né? Eu acho muito bom também. Mas é bom a gente ter conhecimento sobre esses diversos aparelhos, aplicativos, tudo isso está aí para nos ajudar, tá bom? Bom, então, gente, é isso, tá? Os principais métodos de amostragem que eu tinha para explicar para vocês hoje são esses, tá? Espero que vocês tenham gostado e, novamente, vou dar um recado aqui novamente para vocês. Amanhã, a live, às 20 horas, também do horário de Brasília, vai ser eu vou explicar aqui para vocês quais são os principais
variáveis para ser levantadas no inventário florestal. Variáveis quantitativas, e eu também vou dar uma explicação aqui para vocês muito boa sobre variáveis qualitativas, tá? Para a gente falar sobre variáveis qualitativas, é necessário também a gente ter um bom conhecimento sobre parâmetros que vão influenciar de forma qualitativa no inventário florestal. Então, eu vou procurar explicar isso tudo para vocês saberem e estar bem apurados sobre isso, tá bom? E não se esqueçam de entrar no link que está lá no meu perfil, lá na bio. Se você ainda não fez a inscrição para o webinar de quinta-feira, faça, porque não vai ser aberto aqui pelo Instagram, tá? Você, para participar do webinar de quinta-feira, você vai ter que se cadastrar, e aí no seu e-mail, na quinta-feira, você vai receber o link para participar do webinar, tá bom, gente? Tem mais uma coisa falando aqui. O Vertex usamos ele com 2 pontos. Pegamos primeiro na base, depois na folha do ápice da árvore. Porém, é necessário manter uma distância da árvore. É isso mesmo. Né? Como eu disse, leva-se em consideração a distância do operador até a árvore, e aí dessa visão até a folha no ápice da árvore você vai ter a altura. Na prática, em nativa, eu estou usando régua graduada. Né? Quando tem essa possibilidade, é uma boa também. A régua graduada é uma boa opção para se medir a altura, né? Quando você tem essa facilidade, né? A régua, ela não é uma coisa simples, barata de fazer, e também quando você tem essa possibilidade é muito bom também. Tá bom, gente? Então, amanhã, novamente, às 20 horas, no horário de Brasília, a gente se encontra aqui novamente, tá? E é isso. Beleza, gente? Valeu, obrigado.